Vida Longa CBN. Mais uma edição do nosso Vida Longa CBN, hoje com Paulo Batistuta, que é obstetra. Paulo, o assunto dessa semana, claro, foi a respeito da Tati Machado, né, que perdeu aí o filho já nas últimas semanas da gestação. É comum esse tipo de situação, Paulo? Bem-vindo ao Vida Longa. Obrigado, Vinícius. Saúdo os ouvintes e, infelizmente, nós nos deparamos com essa notícia difícil que a apresentadora enfrentou, né? A perda gestacional, ela é uma realidade e nós não conseguimos evitar todos os casos de complicação durante a gravidez. Algumas complicações podem, sim, terminar em óbito fetal. Mas é muito chocante porque, no caso dela, 33 semanas, como você disse, uma gestação bem adiantada, né? O bebê quase nascendo, muito difícil. Perfeito. Paulo, em que condições assim isso pode acontecer? A mulher de alguma forma tem algum sinal aí de que pode ter alguma coisa errada com a gestação? Como que faz esse acompanhamento direitinho? Entendi. Vinícius, os cuidados pré-natais com um profissional qualificado é o recurso que nós temos para poder identificar a situação de saúde da mãe e do seu bebezinho. Algumas vezes, mesmo com os cuidados mais adequados, a gente não consegue o sucesso pleno. Mas isso é incomum, isso é pouco frequente, né? Então, o que é mais frequente de acontecer? Algumas doenças que podem ser tratadas, como, por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes gestacional, há casos de falta de algumas vitaminas, algumas infecções, também alguns defeitos na inserção da placenta, na formação do cordão umbilical, podem estar ligados aí a desfechos reprodutivos, gestacionais mais difíceis, né? Então, a chave da gente identificar essas situações é fazer o pré-natal, fazer os exames que são recomendados no sangue, na urina, exames de imagem, fazer as consultas periodicamente. Então, é a melhor maneira de nós identificarmos possíveis doenças que evoluem durante a gravidez. E ao sinal aí de qualquer tipo de intercorrência ou mudança, procurar sempre o médico imediatamente, né? Claro, claro. Tem muitas situações que são totalmente silenciosas. Então, a principal causa de morte que nós temos hoje é o diabetes gestacional. E ele não dá sintomas na grávida. Pode não dar sintomas. Se não fizer os testes que nós temos para diabetes na gravidez, o diagnóstico passa batido, né? Então, algumas situações, como a hipertensão arterial também, tem casos que a pressão está muito alta e a mulher não dá sinal nenhum, sintoma nenhum. Mas tem outras situações que há sinais, como, por exemplo, uma febre, né? Um sangramento que essa mulher apresenta, um sangramento vaginal, uma infecção de urina. São situações que nós podemos ir ao pronto-socorro, por exemplo, procurar o profissional na emergência. Isso aí é importante. Agora, no exame de ultrassom é que vai aparecer algumas alterações de placenta, de cordão umbilical. Isso ajuda a gente também a raciocinar, né? Doutor, agora uma dúvida que a gente tem visto bastante é a questão de aborto e essa morte fetal, né? No caso da Tati, parece que foi uma morte fetal. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é essa morte fetal exatamente, assim, qual a diferença talvez do aborto. Olha bem, a gente faz uma classificação de acordo com a idade gestacional e com o peso do bebê. Então, quando nós temos uma perda menor que 22 semanas, nós falamos que é um aborto. Alguns autores acham que é 20 semanas, mas de qualquer maneira, é um feto com menos de 500 gramas, é aborto. É uma perda reprodutiva nos estágios iniciais da gravidez e o nome que a gente dá é aborto. Quando a perda na gravidez, a morte do bebezinho é maior, além de 22 semanas, aí nós falamos que é um óbito fetal. Então essa é a diferença, depende da idade gestacional e do peso do bebê. E aí, nesse caso da morte fetal, uma outra dúvida que a gente tem é se o coração do bebê, no caso, para de bater. É isso?
Veja bem, o coração vai parar inevitavelmente quando tem a morte. Mas pode ser que não tenha a doença que levou a parar de bater, não tem nada a ver com o coração. Então, vamos pensar aqui no caso do diabetes, que eu mencionei e é muito frequente. É um problema metabólico que vai fazer esse coração não trabalhar. É um excesso de glicose, é a glicose que vai se acumulando. Então, esse é o problema que vai acontecer no bebê. O coração para, mas não é por conta dele próprio. O problema vem antes, é outra coisa. No caso de uma infecção, o bebê tem falência de múltiplos órgãos e o coração é um dos órgãos que vão falir. Então, vai parar rim, vai parar pulmão, vai parar outros órgãos e também o coração. Quando tem o óbito fetal, claro, o coração não funciona mais, mas nem sempre a causa é uma doença do coração. E aí a gente tem, entre essas doenças que o senhor citou, a questão da diabetes, por exemplo, mau funcionamento da placenta, todos esses casos podem levar à perda do bebê? Veja bem, nem todos os casos vão culminar em morte. Um diabetes gestacional pode ser muito grave ou muito leve. 10% de todas as gestantes têm diabetes gestacional. E eu mencionei diabetes porque é a doença mais frequente, Claro, ao claro. lado da hipertensão. Uhum. 10% têm diabetes e 10% das gestantes também têm a hipertensão arterial. Essas duas doenças, elas podem ser controladas com remédio, com dieta, e algumas mulheres nem precisam tomar remédio, só o comportamento, atividade física, já vai, a atividade física e dieta, por exemplo, já trata muitos casos. E outras pacientes terão diabetes grave, que a gente vai ter que usar insulina, muita insulina. Aí sim, a gente tem mais riscos para o bebê, inclusive para a mãe. A gente precisa, às vezes, interromper a gravidez antes do seu término para reduzir o risco de acontecer um desfecho dessa natureza aí para o bebezinho. Doutor, igual no caso da Tati, né, ela descobriu a morte do bebê. 33 semanas, né? Isso, exato, 33 semanas. O que acontece agora, sim, em relação ao acompanhamento médico? Além do acompanhamento médico, tem acompanhamento psicológico também? O que é oferecido? O que a mulher, se passar por essa situação, precisa fazer nesse momento? Ótima pergunta, Vinícius. É, Essa pessoa precisa de todo o apoio. Então, você já deu a dica aí, o apoio psicológico, o apoio da família, né? É essencial. Tem pessoas que vão ficar muito bem e não vão precisar de um atendimento psicológico. Outras vão precisar de um psicólogo, até mesmo de um psiquiatra, que pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Ela tem que ser tratada devidamente. Tem que ter oferta de recursos para essa pessoa, né? O apoio que ela precisar, é bom que ela receba. Pode ser de um psicólogo, pode precisar de medicar, então tem um psiquiatra disponível. Mas também é importante fazer uma revisão obstétrica, tentar identificar alguma dessas doenças que vem silenciosamente acontecendo. Então, é, é importante fazer a necrópsia do bebê, ou autópsia, como queira, que é o exame do corpo do bebê. Esse exame ajuda a identificar uma possível causa. Como eu mencionei, nem sempre é fácil o diagnóstico. A necrópsia pode ser uma última oportunidade. Não vai resolver o problema dessa gravidez que terminou agora, porém pode servir de aconselhamento para o futuro reprodutivo dessa mãe e no que toca a outros bebês também. Porque algumas condições, algumas malformações, por exemplo, de coração, de outros órgãos, pode estar implicado na morte de um bebê. E tem doenças que repetem numa próxima gravidez. É importante saber disso. Se é uma condição que repete, é uma condição que não repete, né? É isso que eu ia te perguntar, doutor. Para a mulher, assim, que infelizmente teve o fato de perder a criança, mas quer tentar continuar, né, tentando engravidar. Fazer, no caso, a necrópsia, como o senhor disse, é importante para ir tentar diagnosticar ou identificar alguma situação para isso não acontecer novamente numa possível gravidez, Exatamente. né? Exatamente. Muito. Eu vou falar uma coisa que a gente tem que entender com muita tranquilidade. Nós precisamos aprender com a morte. Essa morte, não que a gente precise enfrentar a morte para aprender as coisas, mas quando a morte acontece, nós temos que tirar o ensinamento possível. E às vezes o ensinamento que ela tem para nós é cuidado para uma próxima gravidez. Que, como eu mencionei, tem alguns problemas que se repetem. E o exame de necrópsia é um exame disponível, né? Então, é importante, é um exame
que vale a pena ser realizado. Perfeito, Paulo. Para a gente fechar, eu queria reforçar a importância do pré-natal, né? O senhor citou no começo da Sim. nossa conversa, mas de fato, aí para uma gravidez tranquila, é importante fazer o pré-natal, né? Durante toda a gestação, certo? Exatamente, exatamente. Exatamente. Na gravidez, a mulher, ela sofre mudanças, ela apresenta mudanças no seu corpo muito intensas. São muitas mudanças e mudanças muito intensas. Então, é comum, é esperado que aconteçam algumas alterações, e são muitas possíveis. Como, por exemplo, uma anemia, uma falta de vitamina, uma infecção urinária, uma infecção vaginal, a hipertensão arterial, o diabetes. Olha só quanta coisa eu mencionei aqui. Numa clínica privada, nós fizemos uma pesquisa uns anos atrás, medindo, na nossa experiência pessoal, e nós avaliamos a percentagem de mulheres que apresentaram pelo menos uma alteração, uma condição alterada durante o pré-natal. Foi 69%. E olha que são Olha aí. mulheres que têm casa de alvenaria, comida disponível, têm água encanada, têm acesso a serviço médico. Quando você considera uma população, pessoas que são mais vulneráveis do ponto de vista de acesso a serviços de saúde, esse número aumenta. Então, veja, a gravidez é um processo natural, mas é comum acontecer de 69% de problema em 69% das mulheres. Uma anemia, se eu tratar, ela não vai dar problema. Uma infecção de urina, se eu tratar, geralmente não vai dar problema. Um diabetes, se eu tratar, geralmente vai evoluir bem. Mas se eu não trato, eu posso ter consequências graves. Então, o pré-natal é essencial. Frequentar o pré-natal, o que a gente considera é que pelo menos 6 consultas devem ser realizadas, né? E esse é o número mínimo de consultas pré-natal. E tem uma série de exames, uma série de cuidados, vacinas, suplementações possíveis da gente fazer. São muitas ofertas para uma grávida, para diminuir os riscos. Independentemente da classe social, é importante procurar o apoio médico, né? Olha, eu atuo na cidade de Vitória, eu trabalho no hospital universitário. Nosso pré-natal lá é focado em alto risco, gestantes de alto risco, é muito bom. Agora, a rede da Prefeitura de Vitória, do SUS, é muito boa. O pré-natal da Prefeitura, em geral, para pré-natal de baixo risco, é muito bom. E também a Prefeitura de Vitória oferece é, cuidados pré-natais de alto risco. E é muito bom também. Então, assim, existe no SUS uma rede de serviços disponível, muito boa, né? Eu não vou falar que é perfeita, mas longe de ser desprovido de profissionais de recursos. Então, nós conseguimos fazer um pré-natal de boa qualidade no consultório particular, mas também no SUS. Isso está disponível. É importante as mulheres procurarem, as mulheres insistirem, perseverarem, né? Fazer consulta mensalmente, mesmo que aconteça, esse mês está difícil, choveu, frequentar o pré-natal, fazer os cuidados que são recomendados, sem fazer julgamento específico ao caso da Tati, né? Que é esse caso que está motivando essa reflexão, que eu também não posso específico, porque eu não vi os documentos do atendimento, não posso fazer uma apreciação ampla, mas nós pensarmos que muitas vezes a mulher ela não leva adiante determinado conselho médico. Por exemplo, no caso do diabetes, é essencial que a mulher ganhe peso de uma forma equilibrada, faça atividade física, que ela tenha uma dieta, seja observada rigorosa. Veja, nada disso é remédio. Isso depende do empenho dessa mulher. Então, ela frequenta o profissional, faz a consulta, mas ela tem um dever de casa para fazer. Então, é importante a adesão dessa gestante. A gestante precisa se envolver muito com os cuidados durante o pré-natal, né? Muito bom, Paulo. Obrigado pela participação. Até a próxima, viu? Eu que agradeço a oportunidade.